Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Pod Conte. Meu nome é Ana Clara, sou acadêmica do curso de Ciências Contábeis da Unimontes e hoje vamos apresentar um episódio dedicado a um tema muito presente na vida dos brasileiros, que é o imposto de renda da pessoa física. Esse podcast ele tem o objetivo de discutir, esclarecer algumas dúvidas relacionadas à declaração do imposto de renda, um assunto que gera muitas perguntas entre os contribuintes todos os anos. Durante o período de declaração, é comum surgirem questionamentos sobre quem precisa declarar, como funciona o imposto de renda retido na fonte, quais despesas podem ser deduzidas e quais cuidados devem ser tomados para evitar problemas com a Receita Federal. Além disso, muitas pessoas ainda não sabem que o imposto de renda pode desempenhar um papel social muito importante, permitindo a destinação da parte do imposto para projetos que apoiam crianças, adolescentes e pessoas idosas em todo o país. Diante disso, o objetivo desse episódio é trazer informações claras e confiáveis sobre o tema, contribuindo para que o contribuinte compreenda melhor suas obrigações fiscais e também o impacto social dos tributos. Para enriquecer essa conversa e esclarecer as principais dúvidas sobre o assunto, contamos hoje com a participação de dois convidados que possuem ampla experiência na área contábil e tributária. Para essa missão, contamos com a presença de dois especialistas. Temos Edenilson Durães, empresário contábil e sócio fundador da Agape Soluções Empresariais, é presidente do Instituto de Educação para Desenvolvimento Sustentável, coordenador do coletivo SCO de Montes Claros, membro da comissão do terceiro setor da FECOM-MG, Federação dos Contabilistas do Estado de Minas Gerais e colunista do Espaço Cidadania em Foco no Novo Jornal de Notícias. Coordena há 12 anos a campanha Leão Solidário, com foco na destinação do imposto de renda para fundos de direito da criança, do adolescente e da pessoa idosa, abrangendo todos os municípios brasileiros. Ao longo de 42 anos de atuação voluntária, exerceu diversas funções, entre elas, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e de Montes Claros, conselheiro da Fundação Sara e da Associação Presente, membro do Rotary Clube de Montes Claros, União e diretor da Rede Voluntariado. É cidadão honorário de Montes Claros, título concedido pela Câmara Municipal. Recebeu, entre outras homenagens, o reconhecimento Nome de Expressão do Norte de Minas, do Jornal de Notícias, Talento Regional do Jornal Folha das Gerais de Salinas, Gente Ideias, Jornal O Norte Montes Claros e o Prêmio Luiz de Paula Ferreira, do Rotary Clube de Montes Claros Liberdade. Seja bem-vinda, Edenilson. Muito obrigado, Ana. Quando eu crescer, eu quero ser igual você. Não é? Com todas essas experiências. É muito bom poder, né, ter essas experiências. Gratidão a Deus por todas essas oportunidades. Contribuir através do nosso talento, né? Com certeza. Também contamos com a presença de Júlio César Fernandes, bacharel em Ciências Contábeis pela Unimontes e mestre em Desenvolvimento Econômico e Estratégia Empresarial pela mesma instituição. Atualmente, atua como contador da UFMG no campus Montes Claros e possui 17 anos de experiência na área do imposto de renda de pessoa física, contribuindo com sua ampla experiência na área contábil e tributária. Seja bem-vindo, viu, Júlio? Muito obrigado pelo convite. Ótimo. Bom, imposto de renda, o pessoal já fica tudo com medo, né? De cair na malha fina, de ter um problema, achando que a Receita não está a par das informações, mas a Receita está de olho em tudo. Não tem como, não tem para onde a gente correr. Nós havíamos conversado aqui, nós estávamos em off, falando dos prazos, né? Pelo que nós conversamos, ainda não saiu o calendário, né, de 2026. Isso, está prevista uma coletiva de imprensa, né, na Receita Federal na segunda-feira próxima, dia 16. Espera-se que a instrução normativa saia também e as atualizações do programa. Ótimo. Bom, a gente vai estar direcionando as perguntas, mas vocês podem ficar à vontade complementando as respostas, não acharem importante aí ao longo do tema. Bom, Júlio, primeiro, muitas pessoas ainda têm medo ou insegurança na hora de fazer a declaração do imposto de renda. Quem realmente é obrigado a declarar o imposto de renda no Brasil? Então, vamos lá. Como eu havia dito, né, as regras ainda vão sair esse ano. No entanto, a gente sabe que as regras de um ano para o outro, elas modificam pouquíssimas coisas. Mais alguma coisa no programa mesmo, atualização de alguns valores. Então, nós temos os critérios de renda, baseado na instrução de 2025, quem auferiu renda tributável acima de R$ 33.888 está obrigado a declarar.
Quem oferiu renda isenta ou não tributável acima de R$200 mil também está obrigado a declarar. Aí inclui FGTS, indenizações trabalhistas, né? Também quem oferiu renda de atividade rural acima de R$169 mil também está obrigado a declarar. Temos também os critérios de bens, né? Bens e direitos. Quem possui bens e direitos acima de R$800 mil até 31 de dezembro de 2025 também está obrigado a declarar. Operações em bolsa de valores acima de 40 mil reais, né? Vendas, está obrigado a declarar. Além disso, se oferiu lucro com essas vendas, independentemente do valor, também está obrigado a declarar. E quem passou a condição de residente no Brasil em 2025, também está obrigado a declarar. Então, são essas, assim, em linhas gerais, são essas as principais obrigatoriedades. Então, por exemplo, se o ano passado eu tive uma renda aí acima dos 33 mil, né, que você falou aí. Sim, acima de 33 mil, que na época, em 2025, né, ainda não havia saído a lei 15.270, que passou a isentar a renda até R$5 mil. E essa lei, ela está válida para esse ano, para os rendimentos oferidos nesse ano, em 2026. E a declaração será feita em 2027. Então, isso é importante. Pra falar, né? Porque sempre se falou, desde o ano passado estão falando sobre essa isenção aí até os R$5 mil, mas ela é válida a partir de 2026. A partir de 2027. Ok. Denilson, uma dúvida muito comum sobre o imposto de renda retido na fonte, né? As pessoas que trabalham aí como CLT. E de forma muito simples, o que significa esse imposto ser retido na fonte? Essa é uma pergunta muito importante, né? E realmente são vários termos e as pessoas realmente fazem confusão, né? Então, você tem o imposto devido, né? Ou o imposto retido na fonte, o imposto que é retido, né, de forma definitiva, né? Ou exclusivamente na fonte, e as pessoas fazem essa confusão. Eu acho que o principal ponto de referência, Ana, para a compreensão é entender que a declaração, né, do imposto de renda, ela é uma declaração de ajuste anual. Então, é nela que vai ser apurado efetivamente, né, o imposto devido. Mas durante o ano, e isso é feito num ano referente ao ano anterior. Então, por isso que, né, já foi falado muito bem, a questão da mudança de legislação vai ser só para, né, a declaração de 2027, que vai ser referente, né, às rendas aí de 2026. Então, agora, nessa declaração, né, o ajuste vai ser feito em relação aos fatos de 2025. Então, o que acontece? Durante o ano, as pessoas obtêm rendas, né, as suas receitas de diversas fontes, e existem regras específicas para que haja uma retenção, né? Então, por exemplo, o assalariado, dependendo do valor do salário, ele tem, na hora de receber o seu salário, retido uma parte, né, que é recolhido, então, a Receita Federal. Então, o empregado, o empresário, né, através do Prolabore, o autônomo, né, enfim, as pessoas também, né, que prestam serviços via o RPA, né, que é o autônomo em si, também fazem através do Carnê-Leão, né, fazem as suas deduções, apura o imposto e ele vai recolhendo mensalmente. Esse não é o imposto que a pessoa efetivamente deve. Ele está fazendo um recolhimento antecipado. Então, esse é o imposto retido na fonte, né? E existe também outras rendas em que a retenção ela é exclusiva na fonte, então ela é definitiva e não vai ser compensada, né? No caso dos trabalhadores, por exemplo, o 13º salário, né? As aplicações financeiras, então esses são alguns exemplos que é retido o imposto e ele é definitivo, ele não vai ser compensado, apesar que ele vai entrar na declaração também. Nós vamos comentar mais daqui a pouco também sobre isso. Ótimo. Eu me lembro quando eu estava trabalhando CLT, aí no ano seguinte eu recebia um informe de rendimentos da empresa, fazia minha declaração e colocava lá. Geralmente eu sempre recebia a restituição 100%, nunca tive problema não. Vamos lá. Júlio, se o imposto já foi descontado diretamente no salário da pessoa, e por que ainda ela precisa fazer a declaração anual do imposto de renda? Sim. Então vamos lá. Como o professor disse, né, a gente tem o caso de um trabalhador em que ele
o empregador fez a retenção do imposto dele, mas vamos supor, por exemplo, que ele tenha um outro emprego, um segundo emprego, ou uma outra fonte de renda, seja formal ou informal. Sobre aquela fonte de renda, não houve a retenção. Então, como o professor disse, né, o nome da declaração é declaração de ajuste anual. Então, ao somar essa renda onde houve a retenção com a renda onde não houve a retenção, pode ser que esse trabalhador ele vai subir de faixa de alíquota. Então, se o empregador reteve lá 15% sobre o salário dele, ao somar com essa outra fonte de renda, pode ser que ele suba para 17,5%, por exemplo. Então, na declaração de imposto de renda, se vai fazer esse ajuste, né? E o inverso também ocorre. Imaginemos, então, um trabalhador que esteja dentro da faixa de isenção, né? O empregador ele não recolhe o imposto de renda dele porque ele não atingiu aquela faixa onde ele deveria pagar o imposto de renda. Ocorre que, em algum determinado mês, ele pode receber, por exemplo, 1/3 de férias ou 13º, e naquele mês o total do recebimento dele vai ultrapassar aquela faixa de isenção. Então, por força de lei, o empregador terá que recolher aquele imposto. Então, ele, através da declaração do imposto de renda, ele pode recuperar esse imposto. Por isso que eu recomendo a todos, né, que mesmo que você esteja isento de declarar o imposto de renda, você olhe o seu informe de rendimentos e veja se houve retenção, imposto de renda retido na fonte. Porque se tiver tido, você pode e deve fazer declaração para recuperar esse dinheiro. Isso sempre, como a gente já trabalha com folha de pagamento, acontece muito, né? Das dúvidas do trabalhador, você vai lá, fecha a folha de pagamento e fala, mas o que é isso aqui? Está descontando imposto de renda? Aí você vai explicar que o salário ali, os rendimentos daquele mês, eles acabam ultrapassando e aí o imposto ele é devido, né? Bom, Edenilson, muitas pessoas confundem a declaração do imposto com o pagamento de imposto. E é possível declarar e ainda assim receber restituição? Como isso acontece, assim, de forma geral? Ok, então tem a ver com a questão, né, que nós falamos anteriormente, que é da retenção. Então, como já dito, então vai feita essa retenção, né, mês a mês, de acordo com os rendimentos auferidos, né, seguindo a tabela definida pela legislação do imposto de renda, e no ajuste anual, então, vai fazer um comparativo. Quanto que é o valor realmente devido? E quanto que foi retido na fonte? E isso é que vai definir, então, se vai haver, né, um imposto a pagar ou se vai ter direito à restituição. Então, por exemplo, né, o trabalhador teve retido lá no ano, né, hipoteticamente, R$8.000. Quando ele vai fazer a declaração de ajuste anual e faz a apuração, o imposto devido, na realidade, é de R$6.000. Então, se reteve 8, ele deve 6, ele vai receber uma restituição de 2, né? Pensando agora o contrário, ele teve retido R$6.000 durante o ano. Ao apurar o imposto devido é 2. Então, o imposto devido é 8. Né? Então, ele tem o imposto devido 8, o imposto retido foi 6 e o imposto a recolher é 2. Né? Então, como eu falei anteriormente, esses vários termos, né, muitas vezes levam realmente a uma confusão. Júlio, quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem ao preencher a declaração do imposto de renda e que podem levar a cair na malha fina? Sim, é uma dúvida muito comum, né? Primeiramente, cabe esclarecer que a malha fina em si ela não é uma punição. É apenas a retenção ali da declaração para fins de uma análise mais detalhada e um pedido de esclarecimento por parte da Receita Federal. Então, dito isso, os principais erros, né, que pode acarretar a retenção da declaração da malha fina são, em primeiro lugar, isso de acordo com a própria Receita Federal, são despesas dedutíveis sem comprovação, especialmente as despesas com saúde, né? Então, os hospitais, clínicas e médicos, eles enviam informações ao longo do ano para a Receita Federal sobre os seus clientes, sobre, né, os rendimentos que elas receberam, quem foi que pagou. Então, e isso ocorre também com profissionais autônomos, né, dentistas, fisioterapeutas, psicólogos, com o advento do Receita Saúde, né, professor? Eles agora,
fazendo o atendimento como pessoa física, para a pessoa física, eles têm que fazer esse recibo diretamente nesse sistema do Receita Saúde. Então, tudo isso é informado para a Receita Federal. Então, se o contribuinte, porventura, colocar lá uma despesa que não bate com essas informações, a Receita Federal vai detectar e vai reter essa declaração na malha fina. Uhum. Nós temos também a omissão de rendimentos, também é um tipo de erro que pode acontecer, de houver a retenção na malha fina. Muita gente acredita que só precisa declarar aquilo que está no informe de rendimentos que a empresa deu, né? Mas não é bem assim. A gente sabe que qualquer tipo de rendimento que a pessoa teve, por exemplo, aluguéis. Vamos supor que a pessoa tenha lá um imóvel que está alugado, ela precisa fazer a apuração e o recolhimento desse imposto, se for devido, né, através do Carnê-Leão. E ao final, na declaração de ajuste, esse arquivo do Carnê-Leão vai ser importado para a declaração do imposto de renda. Uhum. Então, não se deve omitir qualquer que seja o rendimento, seja tributável ou não. Uhum. Deve-se declarar todo tipo de rendimento. Também temos, no caso de ganhos de capital. Às vezes a pessoa fez ela tinha um imóvel, fez a venda desse imóvel e nessa venda ela obteve um lucro. Não é todo mundo que sabe, mas quando você está nessa situação, você vendeu um imóvel com lucro, você tem até o último dia do mês seguinte para fazer a apuração desse lucro e o recolhimento, o pagamento, através de um programa chamado GCAP. Uhum. E ao final, né, na declaração do imposto de renda, esse arquivo também gerado pelo GCAP vai para a declaração. Então vai ser informados ali todos os rendimentos que aquela pessoa teve. Em linhas gerais, são esses os principais erros que as pessoas cometem que ocasionam a malha fina. Certo. Quando a gente teve a disciplina de práticas contábeis informatizadas, a gente trabalhou com o GCAP, com o Carnê-Leão, Sim. com a professora Regina Gomes. Então, já dá para a gente ter uma ideia, né? Edenilson, atualmente existem diversas despesas que podem ser deduzidas do imposto. Quais são as principais despesas que o contribuinte pode utilizar para pagar menos imposto? Ok. Então, o Júlio já até adiantou algumas questões aí, né, referentes à questão da saúde. Uhum. Então, despesas médicas, odontológicas, hospitalares, né, elas podem ser deduzidas tanto com o próprio contribuinte quanto em relação aos seus dependentes, né? As questões das despesas previdenciárias, né? O que se paga, por exemplo, ao INSS, dependentes, né? Despesas com educação, mais uma vez, tanto do contribuinte como dos seus dependentes. Essas são as despesas aí mais comuns. As pessoas que trabalham também, né, de forma autônoma, através do Carnê-Leão. Então, todas as despesas necessárias para auferir a renda, né, ela também é dedutível. Então, ele precisa escriturar, assim como tem, né, o programa GCAC, para apurar, né, o ganho de capital e já exporta também os dados para a declaração do imposto de renda. Também tem o programa Carnê-Leão, né, que é feito mensalmente ao lançar as suas receitas e também essas despesas, né, o valor do imposto de renda a recolher, que é o retido na fonte, e também esses dados são exportados depois para o programa da declaração do imposto de renda. O Carnê-Leão, no caso, ele se aplica aos autônomos, né? Os autônomos. Médicos. Isso, médicos, advogados. dentista, advogado, né? Enfim. Aqueles que obtêm também receitas, né, por exemplo, de aluguéis, né? Então, você obtém receita de pessoa física, você também escritura no Carnê-Leão. E pode, inclusive, abater, por exemplo, se eu sou pessoa física, alugo um imóvel, né? E tenho gasto, por exemplo, como imobiliária, então esse pagamento, né, da imobiliária, ele é abatido. Tem que né? colocar lá porque essa despesa. despesa É necessária para obter essa também. receita. IPTU, né? Condomínio, se porventura não for o inquilino que paga, aí vai depender do contrato, né? Então, essas despesas todas são escrituradas através do Carnê-Leão. São dedutíveis, todas elas. Vamos lá. Júlio, muitas famílias, né, falando aí dos dependentes, muitas famílias elas têm dúvidas em relação aos dependentes na declaração.
quando que vale a pena incluir o dependente e quando isso pode aumentar o imposto. Geralmente, assim, às vezes o marido e a esposa fazem a declaração e muitas vezes eles ficam na dúvida de em qual declaração eles podem incluir os dependentes. Como é que funciona essa questão? A questão dos dependentes, a Receita Federal ela permite que o contribuinte informe quantos dependentes ele quiser, desde que esses dependentes estejam enquadrados naquele rol taxativo que o próprio programa informa ali, né? Então, o que acontece? Quando você informa um dependente, há uma espécie de benefício, né? Uma redução na base de cálculo do imposto de renda de R$ 2.275 por dependente. Além disso, você pode também deduzir as despesas com esse dependente, né? As despesas com educação formal, despesas com saúde. Então, por isso que muitas vezes se torna atrativo você incluir dependentes na declaração. Ocorre que muita gente esquece que, além disso, você deve também incluir os rendimentos desses dependentes. Então, assim, se o dependente, vamos supor que o pai coloca o filho lá como dependente, mas esse filho obtém ali um rendimento, né, acima da faixa de isenção, rendimento tributável, muito provavelmente não vai compensar, a não ser que ele tenha muitas despesas dedutíveis. Então, o ideal é que ele faça a simulação, né? Não tem problema, você pode simular isso no programa, você coloca como dependente, coloca as despesas dedutíveis e coloca os rendimentos. E fica de olho ali naquele campo onde tem a restituição ou o imposto a pagar. Se você vê que compensa, você pode colocar. E com relação à dúvida que você me perguntou, né? Inclusive, complementando a pergunta anterior que você me fez, também é um dos erros que mais fazem as pessoas caírem na malha fina, que é duplicidade de dependentes. Então, se o casal tem um filho, geralmente coloca-se na declaração do cônjuge que auferiu mais rendimentos, né? Para fazer um abate ali mais apurado. E com isso, a mãe ela não pode também incluir esse mesmo dependente. Tem que escolher. Só em uma declaração. Existem algumas situações em que isso pode ocorrer com relação à guarda, né? Às vezes a guarda ficou, no caso de pais separados, né? A guarda ficou um tempo com o pai, depois passou para a mãe. Mas, em regra geral, você só pode incluir esse dependente em uma declaração. Essa questão da educação também é a educação formal, agora nós estamos falando. Às vezes as pessoas acham que cursos livres entram, não é o caso. Não é o caso. Educação formal é ensino fundamental, ensino médio. Ensino fundamental, ensino médio, superior. Às vezes paga um curso de inglês e acha que pode incluir. Edenilson, uma questão muito importante que envolve rendimentos extras, como aluguel, trabalho autônomo, prestação de serviços. Como essas rendas devem ser informadas na declaração? Ok, então como nós já adiantamos antes também, né, sobre a questão do carnê-leão, então as pessoas que são autônomas, né, elas precisam então fazer essa escrituração. Então através dele é que vai ser apurado. Então, o imposto, a renda, a base de cálculo, no caso, né, é feita com base na renda, né, deduzida aqueles gastos que são necessários para oferir aquela receita. É importante destacar, e aí precisa fazer uma análise, né, caso a caso. Normalmente, esses profissionais, né, têm os seus, né, prestadores de serviços contábeis que acompanham essas situações, né, mas nem tudo aquilo que ele gasta, né, ele vai poder lançar. Então, por exemplo, os investimentos eles não são dedutíveis. Né? Então, por exemplo, né, no caso de um médico, então o aluguel da clínica, né, do consultório, né, isso aí pode ser deduzido, o salário da secretária dele, mas se ele compra algum equipamento, esse valor da compra do equipamento ele não é, né, dedutível. Então, porque aquilo não é uma despesa, né, normal do funcionamento do consultório em si. É questionável, né, talvez do ponto de vista da interpretação, porque foi para, né, mas enfim, é a legislação, então investimentos não podem ser deduzidos, né, para apurar essa base de cálculo. Essa questão, por exemplo, do aluguel. Vamos supor que a pessoa ela já tem a renda dela ali, vamos supor que ele seja sócio de uma empresa, tem ali retirada de lucro, tem ali o Prolabore,
e ele tem alguns aluguéis. No caso, a gente junta todas essas informações para chegar à base de cálculo, eles são considerados valores separados. Geralmente junta tudo, né? Essa é uma boa, né, pergunta também. Elas são apuradas de forma separada. Então, por exemplo, se ele é sócio, então na contabilidade da empresa tem o valor do prolabore e a retenção não vai considerar a renda de aluguel. Então, ele vai ser feito esse abatimento. Foi por isso que o Júlio, né, inclusive, já comentou, né, que deve-se ter esse cuidado de lançar todas as receitas na hora do ajuste, né, anual. Então, os cálculos, eles são feitos separados. Se eu tenho várias rendas, né? Então, em cada um, por exemplo, talvez eu tenha 2 empregos, né? Eu tenho um emprego na parte da manhã, outro emprego na parte da tarde. Então, cada cálculo é feito separadamente. Então, no ajuste é que eu tenho que somar todas elas para apurar quanto que realmente é devido. Os empregadores não se comunicam, né? Sim. O empregador A vai fazer a retenção de acordo com o que ele paga, o empregador B vai fazer também a retenção de acordo com o que ele paga. Então, separadamente, cada um tem uma base de uma alíquota, né? Juntando, aí é uma outra alíquota. E é importante destacar também que a questão do aluguel, né, ele é apurado do carnelião quando é o aluguel feito para pessoa física. Porque se é feito, né, um aluguel, por exemplo, eu tenho um imóvel comercial, aluguei para uma empresa. A empresa é obrigada a fazer a retenção na fonte e já me pagar o valor líquido, já retido. E é ela que faz esse recolhimento, então. Então, o carnelião é para apurar o imposto de aluguel, né, para pessoa física. Não sabia dessa informação. Estou sabendo agora. Júlio, hoje muitas pessoas investem em ações, criptomoedas ou renda fixa. E esses investimentos, eles também precisam ser declarados? Como é que funciona essa obrigação? Boa pergunta. Sim. Todo tipo de bem, né, o investimento, ele é um bem, e todo tipo de bem direito, ele deve ser declarado. Porque é a aplicação dos recursos, né? A gente deve entender a declaração do imposto de renda, assim, comparando com um balanço patrimonial mesmo da pessoa. Que nós temos as origens do recurso, que são os rendimentos, né, salários, aposentadorias, enfim, renda autônoma. E nós temos a aplicação dos recursos, que são ali para onde aquele recurso foi. Então, ele foi para a compra de um bem, foi para um investimento, foi para uma despesa. Então, aí, isso também é dos motivos, né, da declaração do imposto de renda, é comprovar a evolução patrimonial daquele contribuinte. E com o investimento não é diferente, né? Os investimentos devem ser declarados na ficha de bens e direitos, né? Você vai procurar lá o grupo e o código de acordo com cada tipo de investimento. Mas o que a gente tem que tomar um pouco de cuidado é com alguns investimentos em bolsa de valores, que pode gerar uma obrigação mensal, não só apenas na declaração de ajuste anual. Então, por exemplo, se você vende acima de R$20 mil em ações com lucro, você deve fazer também a apuração e o recolhimento desse lucro até o último dia do mês seguinte. Então, e aí na declaração de ajuste você vai pegar esse DARF pago e vai colocar na declaração de ajuste. E assim como o resultado da operação, você vai colocar também na ficha de renda variável. Então, você deve tomar cuidado com isso, né? Às vezes ela acha que está só vendendo, está ganhando e esquece de informar. E também uma coisa importante é a pessoa declarar os prejuízos. Porque se você fez uma operação em você teve prejuízo, né, em ações, por exemplo, é importante você colocar na declaração, fazendo na declaração do imposto de renda, porque futuramente você pode compensar esse prejuízo com lucros futuros. Então, é importante fazer essa declaração também, essa escrituração do prejuízo. Essas informações são extremamente importantes, porque a pessoa acha que não tem que declarar o lucro, ou acha que não tem que declarar o prejuízo. E as informações... Inclusive, as corretoras, elas, quando o cliente aufere lucro tributável, elas fazem uma retenção muito pequena, que popularmente a gente chama até de imposto de renda dedo duro, que é justamente para sinalizar a receita. É uma retenção, assim, acho que, se eu não me engano, é 0,005%. É só para sinalizar a receita que
que aquele cliente teve uma renda tributável, um lucro tributável, né? E futuramente, na declaração do imposto de renda, você vai colocar esse valor de retenção lá e vai abater. Mas ele serve justamente para fazer essa sinalização para a Receita. Então é importante, se você oferir o lucro tributável na operação com Bolsa de Valores, você deve sim declarar. E Denilson, quando uma pessoa não declara o imposto de renda estando obrigada, quais são as principais consequências? Bom, a primeira questão que ele tem que se preocupar é com a regularidade do seu CPF, né? A regularidade é importante para ele tentar concurso público, para tirar passaporte, né? Para fazer operações, por exemplo, de financiamento, empréstimo. Então, a pessoa precisa estar com o CPF regular. Então, se ele é obrigado a fazer e não faz, né, ele vai ter essa situação. E aí, depois, para regularizar, ele vai ter que entregar a sua declaração e entregando fora do prazo, né, ele vai estar sujeito à multa, né, que o valor mínimo é R$ 165,74, né, mas pode chegar até 20% do valor devido. Então, vai depender da declaração em si de destacar, né, valor devido. Valor devido. Não imposto a pagar. Exatamente. Devido, que muitas vezes é bem que o valor é bem maior. bem né? maior. Então, como tem aquele ajuste, né, como eu falei, você reteve durante o ano, né, apurou o valor. A diferença é que você vai pagar. Não é sobre essa diferença, é sobre o valor total apurado. Exatamente. Né? Então, é importante estar bem atento. Eu me lembro, há um tempo atrás, eu acho que hoje não tem isso mais, que sempre estava dando problema no CPF das pessoas, aquelas que não eram obrigadas, tinha que fazer algum negócio nos Correios. Teve um tempo atrás isso. Um tempo atrás mesmo, e aí sempre dava o CPF irregular de algumas pessoas. Mas hoje em dia, mas na acho que não verdade, tem né, mais. A maioria das informações a Receita já tem. Já tem. Né? Inclusive, é o que a gente recomenda sempre, né? Faça a sua declaração pré-preenchida, porque você vai baixar, né, no programa as informações que a Receita já tem. Né? Então isso vai te ajudar, porque às vezes, né, não é nem a intenção, né? Às vezes a pessoa esquece mesmo algum dado, então quando ela baixa, ela já vai ver todas aquelas informações. Né? Então hoje a Receita já tem, e isso é importante que se faça, como eu falei, não quer dizer que essas informações estarão todas corretas, não. Então ele não pode baixar simplesmente e transmitir. Inclusive, ele baixa e fazer a conferência. É interessante você não fazer na pré-preenchida, né, no ECAC. O interessante é você baixar os dados no programa, porque o programa ele é muito mais completo. Então, a tendência é futuramente migrar tudo para a web, né? Mas até o momento o programa ainda é mais completo. Você consegue informar ali coisas que na declaração pré-preenchida no site você não conseguiria fazer. Mas é importante você baixar as informações da pré-preenchida. E é interessante também para a questão das simulações, né? Então, você baixa a pré-preenchida, faz um backup, né? E aí começa a trabalhar. Por exemplo, você lança o dependente, lança as receitas, vê quanto é que fica, apaga, preenche com outros dados. E aí a declaração pré-preenchida está mantida num backup lá que você pode ir fazendo esses preenchimentos para fazer a sua análise. Nos últimos 2 anos, acho que foi os 2 anos, eu fiz a minha, ela já veio com todas as informações. Constava lá de dentista que eu paguei, eu nem me lembrava, porque eu acabei Nós vamos falar sobre esses documentos importantes. Júlia, em relação à restituição do imposto de renda, como é que funciona o processo e quem tem prioridade para receber primeiro? Ao final da declaração, né, você preencheu todas as informações da declaração, já tem ali o resultado, ou a restituir ou a pagar, aí, tendo a restituir, você vai lá informar os seus dados bancários, ou PIX, lembrando que o PIX tem preferência para recebimento, mas o PIX tem que ser o CPF da pessoa, não pode ser outra chave, não pode ser e-mail, não pode ser telefone, tem que ser a chave CPF. Né? E você vai transmitir a declaração. Aí, o Tesouro vai disponibilizando recursos, né, ao longo dos meses, ao longo do ano, para a Receita fazer esses pagamentos, né, em lotes. Então, a gente ouve muito, né, nos jornais, o primeiro lote da restituição saiu, o segundo lote saiu. E quem tem prioridade? Né? Os primeiros são idosos acima de 80 anos, idosos a partir de 60 anos, né, pessoas com doenças graves, pessoas com algum tipo de deficiência. Depois nós temos preferência para quem optou pela pré-preenchida, para quem optou pelo PIX. E aí os demais vão sendo pagos de acordo com a ordem de entrega da declaração.
Legal. Edenilson, existe alguma forma legal de planejar melhor a declaração e pagar menos imposto no futuro? Com certeza, né? Então, esse planejamento deve ser feito, né? Conversávamos agora há pouco a respeito dos documentos comprobatórios. Então, é muito importante que a pessoa aprenda a se disciplinar, né? E faça a sua organização. Não é chegar na época da declaração do imposto de renda e sair correndo atrás, né, da documentação, né? Então, é se preocupar na medida em que as coisas vão acontecendo, né? Então, é interessante que a pessoa tenha uma pasta lá, né, um local no arquivo específico, e aí durante todos os meses, janeiro, fevereiro, enfim, né, vão tendo aqueles fatos, até um gasto com médico, com educação, enfim, já pega os documentos, os recibos, já arquivam todos, né? E aí é possível, então, fazer uma série de análises, como já foi falado, né? Você vai incluir dependente, não vai? É melhor que o dependente, né? O casal estando, né? Juntos ainda, né? Se vai ser na declaração do pai, se vai ser na declaração da mãe, qual que é melhor, né? Enfim, ele pode também optar pela declaração completa, né? Ou pelo chamado modelo simplificado, né? Que pega um desconto padrão. Então, tem uma série de questões, uma série de possibilidades. Muitas vezes, por exemplo, quando é um casal, um deles, né, faz a declaração completa e coloca os dependentes, né, com todas as despesas, né, de educação e tal, e aí o outro talvez já seja melhor fazer uma declaração simplificada. Então, existe uma série de combinações. Não tem o que se inventar, né? Então, realmente são os fatos. Mas a legislação te dá opções, né? Então, é preciso ter, acima de tudo, essa organização, né? Manter toda a documentação já organizada, como eu falei, na medida em que os fatos ocorrerem, e aí na época, né, própria, assim terminou o ano, na verdade, a pessoa já pode começar, não precisa esperar chegar a época da declaração. Se quiser, ela já pode antecipar numa planilha de Excel, né? Por exemplo, já fazer algumas simulações, né? Porque às vezes, por exemplo, ao longo do ano ele foi no dentista num mês, foi no médico no outro, mas ele acaba não guardando essas notas, esses recibos, esses comprovantes. E aí chega na época do imposto de renda, começa a ligar para todo mundo, pedir, e aí acaba perdendo prazo também, né? É interessante, né, da pré-preenchida, que a pessoa vê que nossa, eu não sabia, eu não lembrava. Igual eu falei com você, eu fiz uma radiografia aí é só você pedir uma segunda via pro profissional, ele vai emitir para você, você vai. É porque as informações, elas são cruzadas, então não tem como. Tudo que você pagou ali no seu CPF, ele vai cair lá, por exemplo, na declaração pré-preenchida. Então, você vai lembrar ali. Se você não lembrar, você vai ser obrigado a lembrar na hora de fazer. Júlio, muitas pessoas deixam para declarar na última hora. E que a gente falou em relação ao prazo. E qual que é a importância de organizar os documentos? Nós já falamos aqui, né, sobre isso. Quem é que pode fazer a destinação do imposto de renda para fundos sociais? Júlio, qualquer pessoa pode fazer, pode participar ou tem alguns requisitos específicos? Não, qualquer pessoa, qualquer contribuinte, tendo o imposto, né, devido, ele pode participar, ele pode destinar esse recurso para fundos sociais. A gente tem alguns requisitos que são... Eu me perdi aqui. O primeiro requisito, mais importante, é a declaração, ela tem que ser pelo modo completo. Né? Se você optar pelo modo simplificado, você não consegue fazer essa destinação. E o contribuinte, ele tem que ter o imposto devido, né? O DARF, o valor mínimo é de R$10. Então, atendendo esses requisitos, a pessoa já pode fazer essa contribuição. Esse valor, ele é descontado ali na hora da restituição? Por exemplo, se ele vai receber, vamos supor, se ele vai receber R$200 de restituição, uma parte desse valor ele pode fazer a doação, no caso. Sim, se ele for receber R$200 de restituição e fizer uma doação de R$100, por exemplo, aí a restituição dele vai passar a ser 300. Ele vai fazer o pagamento ali do DARF, né? E o mesmo acontece com o imposto a pagar também. Se a pessoa tá com o imposto a pagar de 200 e faz uma doação de 100, aí o imposto a pagar dela passa automaticamente a ser 100. Então ela não perde nada com isso. Entendi. Edenilson, em relação a essas, né, que nós estamos falando aqui da cidadania fiscal, qual que é a importância de o contribuinte entender para onde vai o dinheiro do imposto que ele paga? Essa é uma questão extremamente importante, né?
A legislação brasileira, né, trata da questão da aplicação dos recursos, né, os recursos públicos, eles são feitos de forma indireta, né? Então, na realidade, nós, né, a população, os eleitores, nós elegemos os nossos representantes. Sim. E são eles que decidem onde o dinheiro vai ser aplicado. Né? Obviamente que tem toda a regra de critério, de transparência, né? Algumas transferências, né? Estamos falando de recursos federais, algumas transferências elas são definidas por legislação, como, por exemplo, fundo de participação dos estados, fundo de participação dos municípios, né? Então, existem todas essas questões e a aplicação em geral, né, através da lei orçamentária anual que é aprovada no Congresso. Então, define onde o recurso vai ser aplicado. Então, nós não temos o lastro daquilo que a gente paga. Então, o imposto, em geral, você paga, vai para o Caixa da União, né? Obviamente que é prestado contas, né, de total arrecadado, então as receitas, mas ela não tem um vínculo. Então, quando eu paguei imposto, onde foi o dinheiro do imposto que eu paguei? É impossível, né? Porque foi lá para o Caixa e foi aplicado daquela forma. Tem como saber no todo. Mas a legislação brasileira, ela dá direito a nós, contribuintes, de numa pequena parte a gente poder decidir individualmente e diretamente. Que é o caso, né, da questão dos direitos da criança e do adolescente e dos direitos da pessoa idosa. Então, eu posso escolher, né, falar, essa pequena parte do meu imposto, eu quero que seja aplicado para atender às necessidades das crianças e dos adolescentes da cidade X, né, ou das pessoas idosas da cidade Y, né, e inclusive até mais cidades, se eu quiser. Eu posso doar para quantos fundos eu quiser, né, estando dentro daquela regra, né, do valor mínimo, né, e dentro do limite que feita na declaração é de 3% para cada um dessas causas, né. Então, somando os dois também chega aos 6%, que é o limite total também permitido, né, para essas destinações. Então, é extremamente uma questão de cidadania, né? E às vezes, sabe, Júlio e Ana, eu vejo até com estranheza a pessoa que reclama muitas vezes que não concorda com a aplicação dos recursos públicos e a parte que ela tem direito de aplicar, ela não faz, né? Então, assim, a gente precisa realmente levar essa informação adiante, precisamos divulgar mais, as pessoas precisam conhecer. E eu digo sempre, sabe, não é fazer favor ou fazer simples caridade ou filantropia. Nós somos uma sociedade, nós somos parte um do outro, né? Eu gosto de dizer como exemplo, né, que um coração sadio morre por causa de um pulmão doente, né? Então, nós precisamos enxergar a sociedade como um todo. Então, quando nós estamos cuidando das nossas crianças, adolescentes e idosos, nós estamos cuidando da realidade do todo. Certa vez eu tive a oportunidade de falar com um empresário que falou, talvez você está fazendo uma destinação do imposto achando que está simplesmente ajudando um adolescente, talvez você esteja evitando de ter amanhã uma arma apontada para sua cabeça. Exatamente. Né? Sem saber, ou seja, né? Então nós precisamos melhorar para um todo. E é interessante também, sabe, Ana e Júlio, que a aplicação desses recursos, então, por exemplo, quando eu faço uma destinação para por exemplo, né, o Fundo da Criança e do Adolescente, então isso vai ser feito um projeto, né, por exemplo, de reforço escolar. Vão ser contratados profissionais para dar essas aulas de reforço escolar. Então, isso vai gerar emprego. Né? Muitas vezes vão ser comprados materiais para esses alunos. Talvez vai ser dada alimentação lá na ONG, né? Na verdade, Organização da Sociedade Civil, mas popularmente ainda muita gente fala ONG, né? Ali o comércio então, fomenta o comércio local, então isso aquece toda a economia. Gente, falar de valores, né? O ano passado o Brasil os brasileiros, né, deixaram de destinar mais de 14 bilhões de reais só de destinação de pessoa física. Imagina quantas pessoas não teriam sido beneficiadas, né? E o aquecimento, né, das economias. E principalmente as pessoas que moram nos grandes centros. Isso acontece muito, né? Quando uma pessoa, por exemplo, que é de uma cidade pequena do interior, vai para uma capital, tem uma boa condição financeira e muitas vezes ele resolve destinar e destina para a sua cidade de origem. Né? Então, isso também ajuda a diminuir as desigualdades regionais. Então, assim, é um exercício de cidadania realmente fantástico, né? E as pessoas precisam compreender melhor isso e participar. E muitas pessoas não têm essa informação. Eles fazem, né, a declaração, não tem essa informação que podem destinar. E uma coisa também que eu penso, que um dia nós somos crianças, um dia nós somos adolescentes e um dia nós vamos ser idosos. No meu caso, falta pouco. Apesar de que nossa expectativa de vida tem aumentado.
no nosso país, graças a Deus, né? Igual nós falamos aí sobre, a gente está falando aí do tema de cidadania fiscal ainda, Edenilson, muitas pessoas elas não sabem como destinar essa parte do imposto de renda nos projetos sociais. Pelo que você falou aí, tem um limite de 6%, é isso? Isso. Do valor que ela deveria receber ou apagar, no caso? As pessoas físicas, elas têm duas formas que elas podem fazer. Ela pode fazer a doação durante o ano, diretamente aos fundos. Então, por exemplo, eu quero ajudar, no caso, pessoa idosa de Montes Claros, eu faço um depósito na conta do fundo. E aí, no ano seguinte, eu vou, na minha declaração de ajuste, eu vou fazer, vou incluir esse valor e vai ser apurado para deduzir o imposto devido. Né? Certo. Bom, enfim, então esse valor a gente trata como uma doação com expectativa de dedução. Porque, na realidade, ele não tem certeza. Por exemplo, eu posso fazer uma doação, mas no ano seguinte eu vou fazer a análise e é melhor para mim optar pela declaração simplificada. Então, nesse caso, eu fiz a doação e não vou abater. Sim. Né? Então, feita durante o ano, né, a gente trata dessa forma. Já na própria declaração, inclusive, ela é permitida apenas para esses dois, existem outras deduções que podem também, né, incentivo ao desporto, né, a questão do tratamento oncológico, da saúde da pessoa com deficiência. Existem outras situações de doações que também podem ser deduzidas. Mas na própria declaração só é permitido para fundos de direitos da criança e do adolescente e para fundos dos direitos da pessoa idosa. Então, quando eu faço durante o ano, eu não sei ainda quanto que eu vou ter de imposto a pagar. Então, eu não sei, 6%, mas 6% de quanto? Sim. Eu tenho que estimar. E como eu falei, posso doar mais, posso doar menos e posso, inclusive, nem ter direito a essa dedução, como já falado. Já quando eu resolvo fazer na própria declaração, esse problema não existe, porque o próprio programa já informa. É a última coisa a ser feita. Quando eu já estou com a declaração pronta, concluída, eu vou lá na aba específica, né, de doação, né, para criança e adolescente, e lá vai estar o valor do limite. É só se eu quiser dar um Ctrl+C, Ctrl+V, copiar, escolho, né, o campo para onde que eu quero doar. Então, eu não tenho esse problema, né, de cálculo. Então, a pessoa não precisa preocupar. Quanto que pode, quanto pode. Faça a sua declaração, vai lá na guia, o valor já vai estar. Automaticamente já vai estar lá. Automaticamente. Inclusive, o sistema nem permite que se doe a mais daquele lá. Durante o ano, não. Como é livre, eu posso doar qualquer valor. Né? Mas na declaração, eu só vou poder doar até o limite que o programa já calcula. Então, é bem mais simples, né? Menos burocrático, né? É direto, né? Enfim, então vale muito a pena a pessoa aproveitar, né, essa oportunidade que a legislação nos dá de fazer a destinação já diretamente. Então, por isso que eu falei, nós tratamos, inclusive, termos distintos. Né? Nós tratamos dentro do programa Leão Solidário, né, como sendo doação com expectativa de dedução, feita durante o ano, e apesar do programa lá estar como doação, a gente fala como uma destinação, porque aí já foi apurado e já estou fazendo uma destinação direta. Certo. Essa destinação, ela aumenta o valor do imposto a pagar? Assim, quando, na prática, né, o contribuinte, ele paga mais imposto quando ele participa dessa iniciativa ou não? Na realidade, existem as duas situações, né? Quando ele tem imposto a pagar ou quando ele tem imposto a receber, a restituir. Né? Inclusive, o Júlio já até adiantou nesse sentido. Então, se eu tenho imposto a pagar, então, como foi até o exemplo, você deu o exemplo de R$200, né? Então, eu tenho R$200 de imposto a pagar. Aí, se eu vou fazer uma destinação no programa, ele vai gerar um outro DARF, no valor de R$100. Então, quando eu fizer esse DARF, que eu for gerar o do imposto, em vez de gerar o DARF de R$200 do imposto, ele vai gerar só de 100. Ou seja, eu vou pagar 200 da mesma forma. Eu posso pagar um DARF só de imposto de 200, ou eu posso pagar, nesse exemplo, 2 DARFs. Exatamente. E outro de imposto. E aí eu vou pagar os 200. Não há majoração do imposto. Então, quando tem imposto a pagar, isso não dá diferença, a não ser no número de guias, né? Então, para quantos fundos eu quiser destinar, então se eu doar para fundo da criança e adolescente, para fundo do idoso, uma doação só, né? Para municípios, por exemplo, e tem imposto a pagar, eu vou ter 3 DARFs. Se eu quero doar para 2 cidades, né, para os 2 também, aí eu vou ter 5 DARFs. À medida que eu vou doando, né, destinando, eu tenho um DARF para cada fundo e para cada causa, né, especificamente, além do próprio imposto. Bom,
Então, essa é uma questão de quem tem imposto a pagar. Para quem tem imposto a restituir, né, o Júlio também já adiantou no exemplo de R$200, né? Eu tenho uma restituição de 200. Mas, nesse caso, eu tenho que gerar o DARF, né? No caso de R$100. Dentro do prazo, né? Pagar dentro do prazo, muito Dentro importante, do prazo. né? Essa colocação do Júlio, porque se eu não pagar dentro do prazo, eu não vou poder doar. Depois eu tenho que retificar a declaração e recolher esse valor com multa e juros e aí como imposto, né? Mas voltando, então eu tenho que gerar o DARF de R$100. Então, se eu tenho só o imposto, né, a restituir, eu não teria que pagar nada, em tese. Se eu quero doar, eu tenho que pagar o DARF. Só que ao invés de receber 200, eu vou receber 300. E outra coisa, o valor é corrigido pelas tabelas Selic. Então é como se eu estivesse fazendo uma aplicação. Né? Eu estou fazendo aquele pagamento e vou receber depois, junto com a minha restituição. A minha restituição aumenta. Então é assim ótimo. que funciona. Interessante. Reforçando aí que tem que ser a declaração completa, não é isso? Até porque Exatamente. se você tiver com a opção da declaração simplificada marcada, a ficha de doação dentro do próprio programa nem aparece no programa. Ela desaparece, você não consegue nem localizar ela. Aí você marcando a completa, ela aparece lá. Ok. Você vai conseguir fazer essa destinação. Isso é importante. Então, o programa, se a pessoa quiser errar, o programa não deixa. Júlio, para quem deseja participar, qual que é o passo a passo dentro da própria declaração para fazer essa destinação corretamente? O professor até já mencionou. Adiantou aí. É bastante simples, inclusive tem no site do Leão Solidário, tem um passo a passo lá. Basicamente, no final da declaração, um pouco antes de você transmitir, você vai clicar na guia de doações dentro da declaração, escolher o fundo, se é estadual, municipal, federal, o estado e o município, e escolher lá o valor que você quer doar, gerar o DARF e pagar o DARF dentro do prazo, né, de vencimento. Júlio, de uma forma geral, para quem quer fazer a declaração corretamente, quais são os documentos essenciais que o contribuinte deve reunir, né, para iniciar o preenchimento do imposto de renda? Porque às vezes ele acha que é só alguns documentos. Então, assim, quais são os essenciais pela sua experiência? Os essenciais, né? Como você mesmo disse, os essenciais. Por quê? Porque isso varia muito de contribuinte para contribuinte. Então, assim, os essenciais são o informe de rendimentos, né? Se o contribuinte é assalariado, a empresa vai enviar esse informe de rendimentos para ele mais ou menos ali em fevereiro, março. As empresas já estão encaminhando. Ele vai precisar de informes dos bancos, né? Extratos do ano, e extratos de rendimento, o saldo, né, das suas aplicações, o saldo do banco até o dia 31 de dezembro. Ele vai precisar também dos comprovantes das despesas dedutíveis, mensalidades escolares, despesas com plano de saúde, despesa com médicos, odontológicos, enfim, essas são as essenciais. E aí nós temos aqueles casos, né, por exemplo, se o contribuinte é um investidor, aí ele vai ter que buscar notas de corretagem, vai ter que buscar informes das corretoras, as cartas dos bancos escrituradores, se é um empresário, os comprovantes dos prolabores. Então, mas basicamente os essenciais são esses aí. A retirada de lucro, ela continua não tributável? Ou houve alguma mudança? A retirada de lucro acima de R$50 mil, né, dividendos, com essa legislação da 15.270, ela passa a ser tributada se for dentro do mesmo mês e proveniente da mesma empresa. Então, acima de 50 mil no mesmo mês? Isso. Ah, tá. Abaixo disso não tem essa tributação? Não. Porque às vezes a pessoa acha que é ao ano, né? Mas na verdade é ao mês, esse valor. Isso já a partir desse ano, né? A partir desse ano. De 2026. A declaração do ano que vem. Para essa declaração desse ano não vai ter, mesmo acima de 50 mil não tem. Certo. Só voltando à questão anterior, eu acho que é importante, né? É só destacar que, mais uma vez, a destinação para fundos da criança, do adolescente e do idoso deve ser sempre a última, né, informação a ser prestada. Então, se a pessoa, por exemplo, terminou o preenchimento, fez a destinação, mas depois ela lembra de algo mais que esqueceu de lançar, né, e vai voltar, né, na declaração para poder colocar, ela tem que excluir a doação feita,
né? Preencher essa nova informação, por exemplo, digamos, uma despesa dedutível. Ela fez e esqueceu de lançar uma despesa. Está pronta. Aí falou, esqueci tal despesa. Então, o que acontece? Quando ela lançar aquela despesa, o valor do limite vai mudar também. Então, é muito importante, né? Então, se a pessoa fez a declaração, né, e ela vai retificar, então ela tem que excluir aquela destinação feita, né? Faça a retificação e ela sempre vai ser, mais uma vez, a última coisa a ser feita para que os dados estejam já todos preenchidos. Ok. Júlio, hoje a Receita ela utiliza muitos sistemas, né, de cruzamento de dados. Como é que funciona esse processo de fiscalização que pode levar o contribuinte à chamada malha fina? Ele é notificado? Como é que funciona? Quando isso acontece? A Receita Federal, hoje em dia, ela utiliza muita tecnologia de cruzamento de dados, como você disse, né? E como isso se dá na prática? Empresas, consultórios, cartórios, bancos, enfim, todas essas instituições, elas mandam periodicamente para a Receita Federal declarações a respeito de toda a movimentação que surgiu ali. Então, quando o contribuinte, ele, na sua declaração, ele lança algo que está divergente ou omite alguma informação, automaticamente a Receita Federal ela vai detectar isso, né? E a Receita Federal ela costuma mandar cartas. Ainda ela utiliza desse expediente de mandar cartas informando que há algum problema ali. E também a pessoa pode consultar a situação da declaração dela no portal ECAC. Então lá vai estar tudo explicado, né? Mas algumas pessoas a gente sabe que não tem esse hábito de ficar consultando, ou até mesmo não tem condições não sabem utilizar o portal, então nesse caso a Receita costuma mandar cartas informando. Edenilson, quando a pessoa ela percebeu que cometeu um erro na declaração, ela pode corrigir isso depois? Como é que funciona a declaração retificadora? Sim, então a qualquer momento, não precisa esperar, né, essa notificação. Ela percebeu que houve o problema, né? Ela pode abrir a sua declaração, retificar os dados, né? No próprio programa, ele gera então a declaração retificadora e transmite novamente para a Receita. Inclusive, se houver uma retenção na malha, né? Então, por exemplo, digamos que seja uma pessoa que foi lá, consultou no ECAC, verificou lá qual que era a pendência. Sim. Uma omissão de receita, por exemplo. Né? Aí então a pessoa vai lá, lança a nova receita, se houver, né, imposto a pagar, ela tem que gerar o DARF, pagar, né, obviamente com multa, né, enfim, com a correção. E aí ela faz então essa retificação e transmite. Ao transmitir, receber lá no sistema da Receita, tendo sido corrigido o problema, ela já sai da malha fina, né, e já fica resolvido o problema. Ok. Júlio, com seus 17 anos de experiência na área de imposto de renda de pessoa física, qual seria a principal orientação para o contribuinte que quer fazer sua declaração de forma segura e evitar os problemas com a Receita Federal? Certo. Eu vou dar não uma dica, mas 3. Primeiro, basear as informações em documentos oficiais. Hoje, como a gente já falou, né? Hoje em dia a Receita Federal ela dispõe de meios para saber. Então, na verdade, a Receita Federal sabe quanto você recebeu, com o que você gastou. Ela sabe, mas ela quer ouvir isso de você. Então, sempre baseie suas informações em documentos oficiais, né, verdadeiros. Segundo, não omita rendimentos pelo mesmo motivo, porque a Receita sabe. Mesmo que seja pequeno, às vezes você acha que aquilo ali é irrisório, é interessante e importante, sendo tributável ou não. Se você obteve rendimentos, você deve declarar na sua declaração até para efeitos daqui que a gente comentou no início, que é a comprovação da evolução patrimonial do contribuinte, certo? Então, isso é uma prova de que você teve condições de ter aquele patrimônio. E segundo, a organização da documentação, porque muita gente fala, né, mas é chato fazer declaração de imposto de renda. Na verdade, o que é chato é sair correndo atrás da documentação que você não recolheu durante o ano. Se você for organizado, você não vai ter esse problema. É muito simples, é muito fácil e não vai ter problema nenhum. Então, essas são as minhas 3 recomendações. Ótimo. Para a gente finalizar,
Denilson, depois de tantos anos atuando aí com a cidadania fiscal e o voluntariado, qual que é a importância de conscientizar a população sobre o uso social do imposto de renda? Então, como eu comentei anteriormente, né, e agora para reforçar, finalizando, né, a destinação, ela é um exercício de cidadania, né? Não é fazer favor para quem, né, para os necessitados, é investir na sociedade da qual a gente faz parte, né, em benefício de toda a sociedade. Então, como nós já falamos, o ano passado, então, 14 bilhões de reais deixaram de ser destinados. É muito recurso, é muito dinheiro, poderia ter beneficiado mais uma vez, e não é só, né, esse público-alvo. Então, por exemplo, quando você faz um trabalho com crianças e adolescentes, as suas famílias estão sendo beneficiadas. Não tem como, né, você, né, tentar beneficiar crianças e adolescentes sem beneficiar diretamente também as suas famílias. Assim também como as pessoas idosas. Então, eu sempre costumo repetir, né, nos vídeos das campanhas do Leão Solidário, melhorando a vida de crianças, adolescentes e idosos, o Brasil vai melhorar para todo mundo, né? Então, é nesse sentido, exercer a sua cidadania é um direito que nós temos, né? Então, fazer essa destinação é extremamente importante. E é importante também aquelas pessoas que muitas vezes, mas eu não pago imposto de renda, né? Então eu não faço declaração, mas se a pessoa tem essa informação, repasse adiante, né? Se você receber um vídeo, encaminhe para as pessoas que você conhece, vamos disseminar essa informação para que haja uma participação maior. Inclusive, nós temos, né, o trabalho aqui na Unimontes, para quem não conhece, nós temos um núcleo de apoio ao serviço, né, o NASC aqui na nossa universidade, onde os alunos do curso de Ciências Contábeis fazem os trabalhos de declaração de imposto de renda. Nós vamos começar esse projeto agora. Temos também sobre o MEI. Muitas vezes as pessoas não conhecem esse trabalho que a Unimontes desenvolve, né, através, igual a gente tem assessoria jurídica do curso de Direito, a gente também tem assessoria contábil aqui na Unimontes. São formas também tem um projeto agora que a professora Mônica vai desenvolver sobre essa questão das doações aí no imposto de renda, que os alunos vão fazer junto aos contribuintes, né, conscientizar, explicar como é que funciona, para que a gente aumente essa arrecadação aí também, né, para o fundo do adolescente, da criança e do idoso. Bom, chegamos ao final do nosso encontro, ele foi extremamente enriquecedor e esclarecedor, né? Denilson e Júlia, agradecemos a presença de vocês e por compartilharem esse conhecimento tão importante sobre o imposto de renda e a importância da cidadania fiscal. Ao longo desse episódio, né, nós podemos compreender melhor como é que funciona a declaração do imposto de renda, quais os cuidados que o contribuinte deve ter para evitar os problemas com a Receita e também conhecer as iniciativas para contribuir para o desenvolvimento social. Para a gente finalizar a nossa conversa de hoje, a gente gostaria de ouvir uma reflexão final de vocês dois aí, Denilson e Júlio, considerando toda a experiência de vocês na área contábil, né, no trabalho com orientação aos contribuintes, qual seria o principal conselho que vocês deixariam para as pessoas que vão declarar o imposto de renda e desejam fazê-lo de forma correta e consciente? Bom, existem algumas questões. Da parte da cidadania a gente já falou, né? Bem aí. As pessoas muitas vezes reclamam da questão de pagar imposto, mas lembrando, se você está pagando mais imposto, é porque você também tem uma melhor condição. Sim. Né? E isso é um princípio importante, né, da capacidade contributiva. Então, quem pode mais, paga mais, né, em benefício de toda a sociedade. Então, pagar imposto é privilégio, né? Às vezes tem esse sentimento negativo, então é importante que haja também, né, essa satisfação em poder contribuir, né, para o benefício de toda a sociedade, também recolhendo impostos. Né? A questão da organização, como nós já falamos, ela é importante. Então, assim, tem muita gente que tem declarações que são realmente muito simples. Por exemplo, a pessoa empregada não tem outra fonte de renda, né? Não faz aplicações na bolsa, enfim, não tem nada de mais complexo, né? Então, muitas vezes, para ela é tranquilo ela mesma baixar o programa e ela preencher. Mas as pessoas que têm rendas diferentes, têm um maior volume, ela está correndo um risco maior. Então, às vezes, existe uma série de detalhes, como foi falado, por exemplo, na declaração de ajuste, são várias informações que são fornecidas.
não só em relação à receita, não só para apuração de impostos, mas também para a evolução patrimonial. Sim. E precisa avaliar, né, essas questões. Os números né, informados de receita, abatidos as despesas, são coerentes com a manutenção da qualidade de vida daquela pessoa, daquela família, e mais o incremento patrimonial que está sendo feito. Então, essas análises é muito importante contar com um profissional da contabilidade, né? E, mais uma vez, não só na época da declaração do imposto de renda. Então, acontece muitas vezes, por exemplo, vai vender um imóvel. Às vezes, na época da declaração, eu vendi um imóvel. Teve ganho de capital e você não recolheu. Ganho de capital não recolheu no prazo e agora vai recolher pagando multa. Sim, então é importante esse acompanhamento. O profissional da contabilidade, né, tá aí à disposição, estudando leis, acompanhando, né, todo esse processo para orientar o contribuinte. Então, mais uma vez, aqueles que têm uma situação patrimonial um pouco mais complexa, né, tem mais detalhes, tem mais fontes de renda, é muito importante que ele tenha o seu profissional de contabilidade de confiança e durante todo o ano esteja, né, acompanhando, conversando, vai tomar uma decisão que envolve patrimônio, converse com o seu contador. E você, Júlio, o que você aconselha aí pela sua experiência? O professor comentou aqui de uma ponta, né? Daquelas pessoas que têm altos rendimentos e, por consequência, pagam muito imposto de renda. Então, eu já vou para o outro lado. Aquelas pessoas que geralmente são isentas, mas que, por algum motivo, tiveram a retenção ali do imposto de renda. Olhe no seu informe de rendimento. Se houve a retenção, faça a declaração. Porque a gente sabe que o país hoje vive uma situação em que não dá para ficar colocando dinheiro na mesa. Assim, Então, se teve essa retenção na sua declaração, faça a declaração e recupere esse dinheiro, que vai fazer muito bem. Ótimo, excelente reflexão. Aproveitando e reforçando, né, sobre a assessoria contábil que nós temos na Unimontes, é um trabalho desenvolvido com os universitários. Às vezes as pessoas acham que o contador é muito caro, mas caro vai ser se vier a multa, se vier a fiscalização, se tiver problemas com a receita, como a gente vê sempre acontecendo, né, às vezes aí. E então, quando você é uma profissão contadora, nós temos que valorizar a nossa classe. Eu ainda não formei, estou no processo. Mas é uma profissão extremamente importante, como existe o médico das pessoas físicas, esses contadores que são o médico das empresas, para que as empresas realmente elas permaneçam. Porque o objetivo de uma empresa, quando ela é criada, e a pessoa física também, é para que ela permaneça e que ela continue, né? Que ela não tenha nenhum problema ali ao longo da caminhada. Bom, esse foi mais um episódio do Pode Conte. Eu quero agradecer a presença do Edenilson, a presença do Júlio. Muito obrigado por vocês terem disponibilizado um tempo. A gente trouxe um mimos para vocês. Angélica, me dá aí, deixa eu entregar para eles. Para agradecer pelo tempo, né? Porque tempo hoje é muito importante. Tempo é dinheiro também. Por estarem aqui conosco. Edenilson. Obrigado, Ana. Espero que façam proveito. Muito obrigado. Então, nós queremos agradecer aí a todos os nossos ouvintes que estão acompanhando aí, né, esse podcast que foi gravado aqui na data de hoje. E qualquer dúvida, podem estar acompanhando pelas redes sociais do NASC, da Unimontes. E também, né, qual que é a sua rede social, Edenilson? Aproveitando a oportunidade, fala a sua rede social aí, o seu Instagram, como é que as pessoas podem te encontrar. Ok, edenilson.durães. Tem também no meu site, lá tem vários canais, né? edenilsondurães.com.br. Ótimo. E você, Júlio, seu Instagram? O Instagram é Júlio César, @Júlio César CPF. Ótimo. Muito obrigado e até o próximo Pode Conte, né? Vamos ver qual vai ser o próximo tema. Vamos ver aí qual vai ser o próximo tema do terceiro episódio do Pode Conte. Muito obrigada, viu? Até a próxima. Grande abraço.